Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar de muita coisa hoje, então vou pedir para você ficar comigo aqui e vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que falar do SP500, o que aconteceu aqui, Felipe. Bom, devido aos últimos dados macroeconômicos que saíram sobre emprego, sobre a inflação dos Estados Unidos, como é que está o preço do consumidor, né? O gráfico que já não estava bem das pernas terminou, né, de fazer esse movimento de baixa aqui. O triste é o seguinte, perdemos esse fundo aqui, que era um fundo extremamente importante, era a linha da média 200, que é uma média, né, extremamente importante, média essa que, né, as últimas vezes que rompeu foi em crises, tal qual o Covid-19, e a última vez, se não me engano, foi lá em 2018, não sei se vai ter, eu não vou voltar isso tudo não. Vou falar em 2018, essa linha de média de 200 do SP500 ela é muito importante. Então rompê-la para baixo é um tanto quanto complicado. E ao mesmo tempo que é um tanto quanto complicado, liga um alerta. Será que não pode rolar um short squeeze aqui? Olha o gráfico de uma hora. O gráfico de uma hora, ele fez um padrão que é uma cunha, cara. Uma cunha costuma romper para cima, certo? Esse padrão gráfico aqui costuma romper para cima. E aí rompeu para baixo. Nada impede, absolutamente nada impede que a gente anule essa cunha e volte a romper para cima. Até porque a média 200 ela é muito importante para ser um rompimento assim logo de cara. Mas olhando para o semanal, que é onde o gráfico realmente tem um peso maior, tivemos um rompimento. Então, o que eu mostrei para vocês agora do uma hora é a nossa esperança de que isso aqui seja um short squeeze. Mas a tendência é que não seja, até porque o MACD confirma e confirma muito essa continuidade de alta. Então fico na esperança de uma hora, mas obviamente operarei no que a gente está vendo agora, e o que a gente está vendo agora é um rompimento da média 200 com confirmação no MACD do semanal do SP500, o que significa que os dados macro que saíram tendem a bater um pouco mais no nosso índice aí. Nasdaq é a mesma coisa, né? Separei até aqui duas zonas de suporte. Lembre-se, suporte não são valores, são zonas, são áreas de negociação. Então estamos em uma zona de suporte tanto da Nasdaq quanto da SP500, sim. O problema é que, se a gente continuar esse processo de queda, a próxima zona de suporte está próxima a 9.500. Da Nasdaq, a próxima zona de suporte está bem aqui na região dos 3.300. Vocês lembram um tempo atrás que eu tinha falado para vocês que 3.500 seria tocado na Nasdaq, né? Então, muita gente foi lá no meu privado falar que eu tava louco. Bom, tá aí, né? Análise técnica não mente. O ponto é o seguinte, ainda temos, né, 3.400 ainda pode ser retestado. E como é que fica o nosso cenário, né, dentro dessa métrica aqui? Primeiro eu queria contextualizar vocês de por que isso aqui aconteceu, né? Aconteceu por causa daqueles dados que a gente já tinha conversado lá no Instagram. Se você não me segue lá, você deveria seguir. Que a gente mostrou, né, sobre os dados que saíram essa semana, de emprego, dos preços dos consumidores, né? Então todos esses dados bateram um pouco mais naquilo que já estava ruim. Mas não é só de notícia ruim que a gente está vivendo agora, porque se você olhar, enquanto o MACD confirma a continuidade de baixa, o RSI não. Porque nós temos um fundo descendente com uma divergência no RSI. É por isso que eu digo para vocês, é complicado você pegar um dado apenas da análise técnica e afirmar qualquer coisa. Na verdade, ninguém dentro da análise técnica pode afirmar nada. A gente trabalha com dados, a gente trabalha com métricas e a gente trabalha com análises. Nesse momento a gente tem um rompimento do MACD confirmado que não é confirmado no RSI. Não é confirmado no RSI. Então essa é a esperança que liga pra gente de que isso aqui pode ser um short squeeze. Beleza, Felipe? Se pode ser um short squeeze ou se pode ser uma continuidade de baixa, o que a gente faz? Bom, eu vou dizer para você o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é aguardar um movimento direcional. Amanhã vai abrir os futuros da Nasdaq e do SP500 e lá a gente vai começar a entender se realmente isso aqui foi uma confirmação, uma continuidade de alta, haja vista que teve um volume interessante aqui no gráfico diário, se isso aqui vai continuar caindo ou se tende a ser um short squeeze para liquidar a galerinha, entendeu? Porque um não está confirmando o outro.
E aí a gente precisa, quando a gente tem essa divergência de indicadores, entender que a análise técnica ela tem que ser confirmatória. Se ela não é confirmatória, aguarde uma confirmação. Não operar também é operar. Aí você vai entrar igual doido, vai sair shortando tudo isso aqui, dá um short squeeze, o Bitcoin amanhã tá batendo 21 mil e você é liquidado. Então, enquanto não tem uma confirmação dada, básica, do mercado de que isso aqui realmente foi um rompimento de linha de suporte com continuidade de queda, eu prefiro me resguardar em relação a operações, pelo menos as mais alavancadas, né? Dito isso, vamos dar uma olhadinha no nosso querido Bitcoin, que está andando de lado a vida inteira. Por que ele está andando de lado, Felipe? Porque ele está esperando justamente um movimento direcional do SP500. Os players que realmente têm poder para movimentar o gráfico, gente que atua com milhões, eles vão fazer exatamente o que eu estou falando para vocês. Eles vão esperar um movimento direcional dos institucionais, certo? Tanto do SP500 quanto da Nasdaq, e aí eles vão se posicionar. Por isso que o gráfico está andando de lado, porque eles já estavam vendo que um rompimento da linha de suporte era vigente, era possível, era em breve, e aí o que eles pensaram? Pô, eu não vou entrar agora aqui igual doido se o movimento do SP500 está contrário a mim. Eu vou esperar um movimento direcional, vou ver se isso aqui foi um short squeeze, e aí eu me posiciono. Se os grandes pensam assim, a gente também tem que pensar, certo? Dito isso, mais gráficos com excesso de pavio, sem muito volume, coisa muito feia, aquele padrãozão de bear market mesmo, gente. Aqui não tem nada diferente de bear market que a gente já não tenha visto e já não tenha estudado. Padrãozão de bear market é gráfico andando de lado, você pode tirar isso pelas médias, ó. As médias, olha a diferença de um gráfico em tendência, ó. Tendência de baixa, aí aqui em cima quando estava, ó, tendência de alta, olha o gráfico como é que ele, a média como é que ela caminha, entendeu? Tendência de alta. Quando você está no bear market, é isso aqui, é gráfico andando de lado. E vamos andar por mais um tempo. Vale lembrar, nós temos uma cunha aqui. Eu tinha dito para vocês há um tempo atrás que nós tínhamos uma precificação do Bitcoin aproximadamente em 16 mil, certo? 16 a 15 mil. A gente tem uma precificação possível ainda para ele, porque ele ainda pode dançar muito nesse padrão aqui. Pode dançar adoidadamente e só ir romper lá perto do 16, 15 mil para fazer uma pernada de alta, certo? Dada a regra geral, inclusive, já que nós estamos aqui, uma pernada levaria mais ou menos ele aí até de volta a 23, 24 mil. O que seria interessante, você pegar um direcional aqui lá dos 16 mil até os 24 mil, seria uma bela operação, né? O ponto aqui é, isso aqui é um cenário vigente, pelo menos é isso aqui que eu estou olhando para o Bitcoin agora. Não estou extremamente cético, dizendo que o Bitcoin vai subir até 20 mil ou vai cair até 16 mil. Eu trabalho com o que o gráfico me dá, eu passo para vocês aqui o que o gráfico me dá, e nesse momento nós temos esse tipo de desenho sendo formado pelo gráfico do Bitcoin. Então, cada vez que ele buscar as zonas inferiores, eu vou aumentando minhas posições de Bitcoin, mantendo aquela estratégia que eu tinha falado para vocês. Fundo duplo, Bitcoin Ethereum, fundo ascendente altcoin, fundo descendente apenas Bitcoin. E a gente vai enchendo a mão aqui, porque o que der para operar no curto prazo a gente vai operar, o que não der a gente vai levar para o longo prazo, porque com certeza lá para 2025 a gente vai estar em extremo lucro. Portanto, situação complicada acontecendo na Nasdaq? Sim. No SP500, sim, você precisa ter noção do que você vai fazer com o seu dinheiro. Sim, mas nem tudo são notícias ruins. Mostrei para vocês que pode ter um short squeeze, sim. E a minha dica de coração aqui é aguardem, porque o movimento vai ter uma direção e quando tiver uma direção, a gente se posiciona. Até lá, respira, porque olha isso aqui, cara. Você conseguir operar num gráfico tem uma variação de, sei lá, 0,5% por dia, você é um herói. Eu particularmente estou apenas de fora, estou apenas estudando fundamentalmente. Há quem diga, inclusive, que isso aqui é uma bandeira. Eu não sei dizer, prefiro esperar um rompimento, certo? Não vejo muito uma bandeira gráfica aqui não. Vejo inclusive que pode pegar um direcional até 20 mil antes de buscar lá embaixo. E se isso for acontecer, se buscar essa linha superior, eu estarei shortando. E a linha inferior, eu estarei abrindo longs. Nesse momento, eu fechei as operações que eu tinha aberto, principalmente em Ethereum. Nesse ponto aqui, porque eu vou aguardar um direcional do SP500 para me movimentar.
O que eu não vendi, e aí eu entro na minha tese a respeito das eleições, sim, senhores, nós temos uma grana para fazer, ou pelo menos, né, possivelmente fazer nas eleições. O que eu quero, qual o disclaimer que eu quero deixar aqui inicialmente? Eu não defendo uma bandeira partidária. Na verdade, eu não acredito na política. Para mim, desculpa o termo, um bando de otário que não está nem aí para mim e para você. Eles estão apenas interessados neles mesmos e governar para as pessoas que são próximas a eles. Bom, é isso que eu tenho como política, pelo menos a política brasileira. Então, para mim, nem o A nem o B vai estar nem um pouco aí para mim. Por isso que eu compro criptomoedas para ficar rico e não depender deles. Dado esse pequeno disclaimer, nós temos aí o candidato Lula e o candidato Bolsonaro, que podem ser os presidentes do Brasil, e eu tenho uma tese gráfica para cada um deles. Eu traria uma tese em bolsa também, mas como não é o foco do nosso canal, é o seguinte: se o Lula vencer, quais são os pontos que a gente precisa analisar? Se o Lula vencer, devido a tudo aquilo que ele representa, não estou dizendo que não é, não sei se você defende também, né, não é o ponto da conversa aqui. Devido a tudo que ele representa, é esperado que aconteça uma retirada de capital estrangeiro do Brasil, ou seja, gringo vai parar de investir no Brasil, pelo menos a um primeiro momento, para descobrir o que ele vai fazer. O que eu posso dizer para você até agora a respeito das políticas econômicas, e não confunda, economia e política são irmãs, elas andam lado a lado. Eu preciso estudar política para entender como a economia vai funcionar. E o que acontece? Dentro desse cenário, a gente tem o seguinte: se o Lula vence, vai ter retirada de capital, as bolsas vão sangrar em um primeiro momento e o dólar tende a se valorizar consideravelmente. Então a minha tese gráfica é o seguinte: eu estou comprado em algumas altcoins que eu pretendo vender caso o Lula vença e aconteça um pico no USDT. Na paridade entre o USDT e real, se ele vir buscar algo próximo a 6 dólares, 6 reais por dólar, eu vou me desfazer de alguns ativos e vou torná-los em real. Porque a tendência é que a gente não tenha uma mudança tão significativa no gráfico, ou pelo menos a gente até tenha, né? Por mais que caia por causa dessa situação do SP500, ele volte a subir em algum momento. E aí, quando os preços retornarem pelo menos ao padrão que eles estão agora, com um dólar valendo 6, 6,10, 6,15, eu me desfaço e transformo em real. Ou seja, eu vou executar algum lucro que eu já vou ter, porque a gente vai pegar aí o lucro em duas vezes. A gente vai pegar o lucro da valorização do ativo mais o lucro da transformação do ativo em real. E não se engane, a tendência é que isso aconteça assim caso o Lula vença. Pelo menos no primeiro momento. Se ele vai consertar depois, se ele vai trazer um cara muito bom aí para a economia que vai devolver o dólar a um padrão melhor, aí é outra conversa. O ponto é que é esperado que haja essa retirada de capital do Brasil. Consequentemente, uma disparidade mais absurda ainda entre dólar e o USDT. Né? Muitas gestoras, das quais eu acompanho aí, das que eu acompanho diariamente, já disseram que vão parar de investir em Brasil, pelo menos a um primeiro momento, até que a estratégia do presidente Lula seja clara. E aí, nessa brincadeira, a gente surfa, porque, né, a gente não está nem aí com a briga deles dois. Obviamente, nós estamos aí para o Brasil, não para a briga de A com B, porque, como eu disse, não é o objetivo aqui deste vídeo. Para uma tese de Bolsonaro vencer as eleições, na verdade, nada muito se altera no nosso cenário. A tendência é que o gráfico do USDT continue andando de lado. E aí, o que eu vou fazer? Vou começar a me desfazer dos ativos que eu estou, esperando essa situação da recessão econômica. Ou seja, Lula vencendo, eu mantenho os ativos, esperando vendê-los em uma paridade maior entre dólar e real. E se o Bolsonaro vencer, eu começo a me desfazer um pouco dos meus ativos, pensando naquela pernada final, quando batermos o martelo da recessão econômica lá nos Estados Unidos. Isso vai acontecer. Só que eu creio que quando isso acontecer, será uma queda em V. Felipe, o que você está falando? Cara, eu estou falando de uma coisa que é até bem séria. Eu acredito que vai acontecer no gráfico diário.
Quando bater o martelo, crise econômica, estamos em recessão, embora nós estejamos em recessão técnica lá nos Estados Unidos, mas ninguém falou ainda. Quando falar, vai ser um negócio mais ou menos assim. E quando o povo vê que o negócio não é tão pesado, vai subir assim. É justamente nisso aqui que eu quero pegar. É exatamente nessa inflexão do V que eu quero pegar. Então, o que eu vou fazer caso o presidente Bolsonaro vença? Eu vou começar a me desfazer de alguns ativos que nós já estamos em lucro para aumentar as minhas posições de USDT, esperando justamente esse final de ano, já estamos no mês 10, mês 12 e o primeiro mês do ano que vem podem ser os meses onde vai ser batido o martelo da recessão. E quando bater o martelo da recessão, eu quero estar com bastante capital para aproveitar o máximo de oportunidade possível. Isso aqui vai acontecer, gente. Não é doideira minha, isso vai acontecer. Não se diminui a inflação de um país sem causar uma recessão, sem diminuir o processo de pleno emprego. Não existe isso e isso vai acontecer nos Estados Unidos e o S&P 500 ainda vai ter uma pernada final. Só que essa pernada final, para mim, vai subir em V, porque as pessoas, quando entenderem que o negócio não é tão complicado assim como elas acham que é, volta a subir em V e a gente vai pegar o fundo do fundo. Caso o presidente Lula ganhe, eu continuo com as minhas altcoins esperando performar melhor o USDT/real. Espero ter sido claro. Se eu não fui, deixa nos comentários. A minha voz está começando a falhar, né? Deixa nos comentários e a gente vai tirando as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Muito obrigado para quem ficou até aqui. É isso por hoje e valeu. Tamo junto.